caso começou a ser analisado pela Suprema Corte em abril deste ano, mas o julgamento foi paralisado após um pedido de vista do ministro André Mendonça, que solicitou mais tempo para analisar todo o material. Essa nova sessão, então, começou hoje no plenário virtual e André Mendonça já votou contra a proposta de ampliar o foro, mesmo depois de a autoridade deixar o cargo. Mesmo assim, desde abril já há maioria formada. 6 ministros votaram para mudar o entendimento atual e expandir os critérios que determinam quando um político pode ser julgado no STF. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 21 de setembro de 2024, são 9 horas da manhã. O Supremo Tribunal Federal vai condenar Bolsonaro in limine no próximo dia 27. O ministro bolsonarista André Mendonça tentou impedir, passou vergonha e se isolou no tribunal. No início deste ano, após o partido de Bolsonaro tentar aprovar uma lei para tirar o caso de Bolsonaro do Supremo para impedir sua prisão, pois nesse tribunal não há recurso de eventuais condenações, o mesmo tribunal pôs em pauta uma decisão para mudar o rito e manter lá julgamentos de ex-presidentes, senadores e deputados, mesmo após deixarem o cargo. O STF formou maioria para manter o julgamento de Bolsonaro e outros no tribunal. Votaram a favor Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Nunes Marques, indicado por Bolsonaro ao tribunal. Eis que o ministro terrivelmente evangélico André Mendonça pediu vista para atrasar por 90 dias a promulgação do resultado contra seu chefe, Bolsonaro. Foi aí que ele se deu mal. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Bom, no início do ano, o STF na verdade no meio do ano, agora em julho, o STF e a Polícia Federal pressionaram o Procurador-Geral da República para saber quando ele ia denunciar Bolsonaro e por conta de que haveria fartura de provas contra ele. Eis que o Gonê disse o seguinte: olha, eu só posso denunciar o Bolsonaro se vocês decidirem, promulgarem o julgamento, não é, estabelecerem a regra que ele deve ser julgado no tribunal mesmo, nesse tribunal mesmo. Não como quer o PL, que tem um projeto na Câmara em primeira instância, porque o PL tinha apresentado um projeto de lei para que os parlamentares e chefes de executivo que têm direito a foro privilegiado, uma vez que deixassem o mandato, seriam julgados na primeira instância, e aí vai para as calendas, né? Aí o sujeito nunca mais vai ser julgado, porque vai demorar décadas para chegar à última instância. Muito bem, aí então o André Mendonça, ele, como você viu, ele pediu vista. O Nunes Marques, que foi indicado pelo Bolsonaro, votou contra o Bolsonaro. Mas o André Mendonça, ele furou o Supremo, deve ser, muito provavelmente, o único voto no Supremo a favor do Bolsonaro para ele não ser julgado lá. Mas ele pediu vista lá no começo do ano para atrasar a tramitação da matéria, tentando ganhar tempo para o Bolsonaro. Mas ele só podia segurar por 90 dias. Ele pediu vista para segurar a votação, a promulgação do resultado por 90 dias. Muito bem, o que acontece? Passaram-se os 90 dias, o prazo já terminou e o Supremo retomou o julgamento. Aqui é a agenda de ontem do STF que diz os assuntos que iam ser tratados no plenário virtual. E o primeiro assunto foi prerrogativa de foro. Outro tema em julgamento na sessão dessa semana trata da manutenção da prerrogativa de foro, nos casos de crimes cometidos no cargo em razão dele, mesmo depois que a autoridade tenha deixado a função.
E aqui uma análise do jornal Valor que diz que a mudança de foro privilegiado em julgamento no STF altera pouco a situação jurídica de Bolsonaro, porque o Bolsonaro, todos os casos dele, joias, cartão de vacina, a BIM paralela, fake news, milícias digitais, bloqueio de eleitores de Lula, tentativa de golpe, tudo isso já está sendo julgado no Supremo. Porém, essa matéria não é exata, porque não altera pouco a situação jurídica de Bolsonaro. Impede que a situação jurídica de Bolsonaro seja alterada para melhor para ele, no caso da decisão do PL de pedir para uma mudança, para ser tirado do STF o que está lá. Por quê? Porque faz alguns anos que o Dias Toffoli encabeçou uma mudança de rito no STF, que quando o sujeito saía do mandato, deixava o cargo de presidente, senador, deputado, governador, etc., perdia o foro privilegiado. Muito bem, era preciso então mudar essa regra, porque o PL entrou com essa medida na Câmara dos Deputados, que depois iria para o Senado e chegaria ao STF, com base na decisão do próprio Supremo. Então o Supremo precisava desse julgamento para evitar qualquer problema jurídico. Já tinha sido achada uma muleta para julgar o Bolsonaro lá, que era o fato de ter gente com foro privilegiado envolvida em todos esses crimes. Então isso atrairia o Bolsonaro para o STF. Mas por via das dúvidas, para evitar problemas do futuro, antes mesmo de indiciar o Bolsonaro, antes mesmo de torná-lo réu, o tribunal já mudou a regra. Analogamente, é o que o Bolsonaro fez, é o que, na verdade, o STF fez para julgar o Lula em segunda instância, para prender o Lula após prisão em segunda instância. O STF admitiu, num julgamento, a prisão em segunda instância e o Lula foi preso. E a história se repete, espera-se que só se repita até aí. Agora o Supremo quer que a história não prossiga a partir desse ponto. Bom, vamos lá. E o que é que aconteceu? O Mendonça votou contra a ampliação do foro, mas já havia maioria, não é, para manter o foro. O André Mendonça votou ontem contra a proposta de manter o Bolsonaro sendo julgado lá. Ele é a favor de manter a regra atual que favorece o Bolsonaro, e ele deve ser o único a votar desse jeito. O voto de Mendonça é o único até o momento contra a ampliação do fórum, e os próximos a votar são Luiz Fux, Carmen Lúcia, Fachin, o Mendonça já votou, e tem mais um aqui que eu estou esquecendo, mas nós já vamos ver. Mendonça fez uma ressalva de que, até que seja fixado o entendimento supremo sobre o tema, investigações e ações penais de sua relatoria permanecem na corte. Um desses casos, aí é que o Mendonça passou vergonha. Um desses casos é o da investigação envolvendo as acusações de assédio contra Silvio Almeida. Apesar de o Silvio Almeida ter deixado o cargo, ele foi mantido na corte pelo André Mendonça, ou seja, ele passou vergonha, se desmoralizou, ele mostrou claramente que está tentando ajudar o Bolsonaro. E ele dá uma desculpa, tal, mas na verdade, você veja bem, quem votou a favor de julgar o Bolsonaro lá? O entendimento foi apresentado pelo Gilmar Mendes e votaram a favor o Roberto Barroso, é o sexto, não é? Eu esqueci, entre os que já votaram e que formaram maioria, foram Gilmar Mendes, Barroso 2, Cristiano Zanin 3, Flávio Dino 4, Dias Toffoli 5 e Alexandre de Moraes. Na verdade eu me enganei, desculpa pessoal, o Nunes Marques ainda vai votar.
Então faltam votar Nunes Marques, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Edson Fachin. Pode ser que os dois bolsonaristas sejam os únicos a votar a favor do Bolsonaro. E de qualquer forma já tem maioria. E agora esse caso do Silvio Almeida virou uma situação bastante incômoda para o André Mendonça, até porque a defesa do Silvio Almeida vai argumentar que com a nova regra ele não deve... vai argumentar não, ele não vai poder argumentar, né? A defesa do Silvio Almeida não pode dizer que o ministro que o manteve no Supremo não deveria tê-lo mantido no Supremo, porque ele foi mantido lá antes da mudança de entendimento do STF. Ele já estava denunciado ao tribunal, então ele vai pedir a regra velha para si, e aí vai aumentar a vergonha do André Mendonça. Por quê? Porque ele quer o Bolsonaro sendo julgado fora do STF, porque ele não tem foro privilegiado, e quer o Silvio Almeida julgado dentro do STF, porque ele, mesmo ele tendo, não tendo mais foro privilegiado, não tendo mais cargo no executivo. E aí o André Mendonça deu início e votou dessa forma, como eu falei. Muito bem, minha amiga, meu amigo, o fato é que o André Mendonça se desmoralizou de uma vez por todas no STF. Ele se desmoralizou pela única e simples razão que ele demonstrou todo o seu sabugismo. Acredita-se que Nunes Marques vai por um outro caminho, e é isso que esse André Mendonça fez. Ficou muito desagradável para ele. Agora pode-se dizer claramente que ele atua no STF para o Bolsonaro. Isso é uma vergonha para o ministro do STF. Esse sujeito vai ficar décadas naquele tribunal sendo visto dessa forma pelos seus pares. O Lula vai a Nova York discutir clima, extremismo e também a fome. Na verdade, a questão do clima é um problema global e vai discutir a questão à luz do que está acontecendo no Brasil. Vai discutir também a questão da fome, inclusive a proposta de taxar grandes fortunas que ele apresentou no G20, e vai discutir a extrema-direita junto com o Pedro Sánchez, o premier espanhol de esquerda. A Michele Bolsonaro está colocando o PL em polvorosa porque os gastos dela são vistos como exorbitantes. Ela exige os melhores hotéis, tudo do mais caro, além de ganhar um salário nababesco, e o PL já não está achando que compensa mais. Lideranças vêm reclamando sobre os luxos da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que são bancados pelo partido. Nunes mira subgrupos de bolsonarismo por segundo turno e vê radicais com Marçal até o fim. O Marçal ele adotou uma postura light para tentar alcançar os setores do eleitorado majoritários, né, em torno de quase 50% do eleitorado não quer nem ouvir falar do Marçal, mas agora é tarde demais. A disputa vai ser entre Nunes e Boulos, com certeza. Com o PL atrás no Rio, Flávio Bolsonaro é escalado para alavancar aliados fora da capital, mas na verdade não tem muito o que fazer. O PL está afundando no Rio de Janeiro, e é muito interessante isso porque o partido do Bolsonaro está afundando no berço eleitoral do Bolsonaro. A planilha do PL sobre pedido de impeachment de Alexandre de Moraes está sendo feita para saber quantos votos o PL pode conseguir na eleição de 2026
para pedir o impeachment de Moraes. Então eles estão planejando pedir o impeachment de Alexandre de Moraes em 2027, quando assumir um novo Congresso, e eles esperam fazer maioria no Senado. Esse é um grande problema, porque, na verdade, o impeachment do Alexandre de Moraes, eles não conseguiriam fazer porque o STF consideraria que o pedido é inconstitucional e não mudaria nada. Mas, se o Lula se reeleger e a extrema-direita tiver no Senado maioria, aí já era, aí vai ser muito difícil de governar. Nunes e Boulos intensificam ataques mútuos. Agora a briga vai ser entre os dois. A coisa começa a esquentar. A Polícia Federal prendeu 26 candidatos no país. A partir de hoje, a detenção está proibida. Ninguém pode mais ser preso até o dia da eleição. O baixo desempenho no Datafolha aproxima o Datena e o PSDB do pior patamar do partido em São Paulo. O PSDB morreu, agora só falta enterrar. E produtor diz que o objetivo do Marçal não é ser prefeito de São Paulo e sim vender curso. Então ele quer aparecer, mesmo que ele não se eleja, ele sai ganhando porque vai vender muito curso. O problema dele vai ser saber se ele vai ficar fora da cadeia, não é? Porque terminada a eleição, ele pode amargar alguns bons anos vendo o sol nascer quadrado. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.